Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando o programa do Diálogos em Neu, que é uma produção do INCT para Estudos sobre Estados Unidos. E esse vídeo de hoje compõe a nossa série que a gente se propôs a apresentar, em que a gente vai falar da presidência do Brasil no G20. E hoje, quem está aqui comigo é o professor Lucas Tasqueto, que é professor da graduação e da pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, né, a UFABC. Ele também é coordenador do GT, um grupo de trabalho sobre comércio, negócios, né, administração, gestão e investimentos, e isso faz parte do módulo Jean Monnet, que funciona, né, que é sediado no Instituto Brasil União Europeia da FECAP, né, que é uma instituição educacional muito importante aqui em São Paulo. E hoje o Lucas é também coordenador da Subsecretaria de Financiamento ao Desenvolvimento Sustentável, que faz parte, por sua vez, da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. E para falar de G20, né, já que é o tema, a atuação do professor Lucas Tasqueto, não que seja mais importante, mas para o contexto nosso aqui, então a gente está dando esse destaque, ele também faz parte atua, né, na coordenação, na equipe de coordenação aí da trilha de finanças, e especificamente no grupo de trabalho de finanças sustentáveis, que é o que a gente também vai falar um pouquinho aqui hoje. Então, professor Lucas, muito obrigada por estar aqui colaborando com esse canal, nosso canal de difusão do programa INCT do CNPq, né? Esse nosso INCT é para estudos políticos sobre os Estados Unidos, mas é também política internacional. Então, quando a gente fala de estudos políticos, a gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando de mundo, né? Então, acho que essa é a ideia e o Brasil nesse papel. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Neuza, agradeço a gentileza do convite. É uma grande satisfação, poder conversar com você hoje e também poder ser escutado por aquelas e por aqueles que vão nos acompanhar na sequência da divulgação desse vídeo. Como a gente já falou aqui nos programas anteriores, o Brasil está hoje na presidência do G20, um posto que ele assumiu aqui no dia 1º de dezembro de 2023, e assim ele vai seguir nesse papel até 30 de novembro de 2024. Estou checando aqui a data para ver se eu não cometo nenhuma gafe. E a gente já falou, então vamos reenfatizar, né, que o G20, ou o Grupo dos 20, é um fórum internacional que reúne as principais economias do mundo e é uma instituição bastante importante, crucial na governança econômica, que a gente chama de global, né? Então, estamos falando do conceito de governança global. Depois a gente pode entrar mais para especificar um pouquinho sobre isso. E as decisões ou as discussões que ocorrem no âmbito do G20, essas discussões têm impacto bastante grande, bastante significativo nas políticas internacionais e na estabilidade econômica, obviamente, né? Mas, como a gente já destacou, o G20 não inclui todos os países. É uma instituição que reúne múltiplas partes, mas não é uma organização multilateral equiparada à ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ou também não é equiparada a outras organizações mundiais, como a Organização Mundial do Comércio. Então, professor, nós falamos nos nossos vídeos anteriores, mais introdutórios, mais básicos, sobre os principais aspectos institucionais do G20, da composição, dos vários tipos de reuniões, né, de dinâmicas. Nós falamos das trilhas, a trilha de Sherpas e a trilha de finanças, da qual você faz parte, né? E começamos a falar da presidência brasileira e da agenda. O professor Roberto Menezes, da UNB, veio aqui, colaborou conosco sobre nessas discussões introdutórias, né? E a gente falou de uma perspectiva, vamos colocar dessa forma, teórico-analítica, mais Uhum. conceitual, claro, de estudiosos sobre o tema, então a gente está debruçado sobre isso, a gente tem um grupo de estudos sobre isso, então estamos debruçados, mas a gente fala sempre de uma perspectiva mais teórico-conceitual e analítica, mas com você.
que não só é um acadêmico, conforme eu acabei de ler seu currículo, né? Mas também hoje está atuando nesse fórum. Então, eu gostaria que você nos proporcionasse uma análise que pudesse reunir aí os conceitos e as práticas, que vem justamente de quem pode olhar de dentro, né? Por dentro da instituição. E aí, já passando a palavra para você, eu te pergunto: sendo o Brasil um país em desenvolvimento, atuando no G20, que, como eu falei, apesar de ser mais amplo, né, é mais amplo do que aqueles fóruns que reúnem só os países mais industrializados, né, por exemplo, o Grupo do Sete, a OCDE, mesmo o G20 sendo um pouco mais amplo, ele ainda assim sofre críticas em termos de legitimidade, devido à natureza autoselecionada, né? Tem um critério de seleção aí, é respeitado esse critério, o Brasil faz parte desse grupo, mas enfim, é um grupo que tem também essa questão, né, sendo discutida, sendo trazida por outros países que não fazem parte. Então, sendo o Brasil esse país em desenvolvimento que tem um histórico de defender as pautas de país em desenvolvimento, né? Tem uma diplomacia bastante engajada, bastante desenvolvida, né? Então, quais são as prioridades que a presidência do Brasil é, está elegendo e qual é a marca, né, que o Brasil deseja imprimir nesse papel, nessa liderança do G20, né? A palavra é toda sua, por favor. Muito obrigado, Neuza. Eu acho que a sua fala inicial também me ajuda muito a pensar alguns elementos e poder construir um pouco em cima deles a partir dessa chave que você propõe, né? Minha como acadêmico dentro do Ministério hoje, ou seja, um espaço que eu sempre digo, né? Acho que é um grande privilégio, sobretudo para quem vem das relações internacionais, vivenciar esse processo no cotidiano, na prática, né? Então a gente fica sempre fazendo esse processo de brinco de dar um zoom out, né? A gente tem todo o processo de construção teórica de estudos e agora trabalhando no governo, trabalhando sobretudo com o G20, a gente acompanha isso nos mínimos detalhes e como essas relações políticas e econômicas são construídas, né, ao longo da presidência brasileira em particular. Então, acho que o privilégio aqui é dobrado, porque é pegar esse momento na presidência brasileira. Eu queria dar alguns passos atrás, antes de chegar na agenda propriamente dita, né, da presidência brasileira. Eu acho que quando a gente fala de prioridades, a gente fala das prioridades gerais do Brasil, aquelas três prioridades clássicas apresentadas ainda no ano passado pelo presidente Lula, que a gente pode elaborar uma a uma, mas essas três prioridades gerais, elas vão se refletir também nas agendas de cada grupo de trabalho, na medida em que cada grupo de trabalho, cada força-tarefa elege as suas prioridades, que por sua vez dialogam com as prioridades gerais da presidência. Então é uma estrutura muito ampla e complexa, toda estruturada ao redor desse processo de tomada de decisão em torno dos elementos chaves das prioridades brasileiras, que foram adotadas ainda no ano passado, né, mesmo antes do Brasil assumir formalmente a presidência do G20. Você, na sua fala, Neuza, você traz um ponto que eu acho que é fundamental. Eu sempre digo até como controle de expectativas em relação ao G20, né? O que se pode esperar do G20, sobretudo em comparação, porque a comparação para nós é natural, com outras organizações internacionais. E você com muita propriedade coloca, né? O G20 não é uma organização internacional, né? Quer dizer, o G20 ele é uma entidade informal, ou seja, ele não tem sua base num documento constitucional, ele não conta com declarações que tenham conteúdo juridicamente vinculante, que sejam passíveis de enforcement, né? Mas eu acho que isso não deve ser visto como um problema ou mesmo como uma fraqueza em si, né? E aqui não tem juízo de valor, quer dizer, o que se faz com isso depende muito do que é decidido, de como é decidido. Mas eu acho que o fato de não ter enforcement não é um problema em si. Eu acho que muitas vezes no campo das relações internacionais ou sobretudo pela perspectiva do próprio direito internacional, nós estamos muito apegados, né, às dinâmicas e às ideias de enforcement, de aplicabilidade obrigatória das decisões nos textos que são definidos nisso. O G20 não. O G20 é um grupo informal, com as vantagens e com as desvantagens políticas, né, sociais também
desse certo nível de informalidade. Eu escutava, ao longo desse ano, enfim, lendo, escutando alguns materiais sobre G20, eu tive a chance de escutar uma série de entrevistas, né, com os diplomatas brasileiros que atuaram nas negociações do G20. Isso acho que é um projeto da FUNAG, que teve a coordenação da professora Vera Torstensen, e vários desses diplomatas, eles ressaltavam, né, literalmente que a força do G20 é a sua mensagem política. Ou seja, são as sinalizações que a agenda do grupo consegue dar para si mesmo, ou seja, para a sequência das negociações desse grupo, para os seus membros, e também, né, um processo de reverberação para o próprio sistema multilateral. Ou seja, no sentido de que, como um fórum de governança internacional central, e acho que a gente pode partir desse pressuposto, né, depois de um contexto severo de crise, de estruturação do G20, ele passa a ser talvez o principal foro da governança internacional para discussão, né, nesses temas econômicos e financeiros. O G20 ele conduz esforços de convergência, né, dos seus membros em torno de certos temas, ele ajuda a moldar as discussões e, ao fazer isso, potencialmente ele dá força a esses temas que depois são negociados e conduzidos também em outros espaços mais institucionalizados. E dou um exemplo natural, que a gente tem discutido muito na presidência brasileira, e eu vou elaborar isso, questões relativas a clima, né, a mitigação dos efeitos, né, do aquecimento global, a adaptação, né, a construção de resiliência às mudanças climáticas. Esse é um tema que a gente reconhece como um tema majoritariamente da COP, né, em torno da Convenção do Clima, mas o G20 trata de elementos, ainda que não entre na terminologia nas negociações propriamente de COP. Então, você prepara, você cria consensos, você avança certos temas para que depois eles sejam melhor elaborados ou, de fato, né, definidos em outros espaços. Vale isso, por exemplo, climático, como eu dei agora, mas assim como valeu antes para outros temas, por exemplo, de governança financeira, quando essas questões depois são conduzidas ao FMI, são conduzidas ao Banco Mundial e lá aí sim, né, tomam uma outra proporção e de fato movem as políticas, movem a construção também da governança internacional nessas matérias. Então, justamente por essa característica do G20, a questão da definição da agenda de uma presidência, ela é um elemento absolutamente central. Acho que a gente pode construir esse segundo pressuposto, né, Neuza? O primeiro pressuposto sobre as características do G20 enquanto uma entidade formal, um segundo, em relação à importância da definição da agenda, porque é a escolha do país sobre quais temas ele quer mover, e de quais temas ele quer reforçar como potencialidades também internas desse país no cenário internacional, né? Então, se o Brasil se vê como uma potência ambiental, se vê como uma potência dentro, né, da questão dos recursos naturais, é natural que ele projete isso nas suas prioridades e que isso também o projete, né, internacionalmente. Eu queria abrir uma pequena janela, e talvez essa minha fala tenha várias janelas, e você fique à vontade, por favor, né, para me interromper, de que a definição da agenda de prioridades, é uma das tarefas, né, de uma presidência. Assim. Eu acho que a presidência do G20 envolve uma enormidade de ações, a começar por ações de cunho logístico. Quer dizer, o país que detém a presidência naquele ano, ele é um anfitrião logístico, ou seja, ele precisa acolher e organizar logisticamente as reuniões, tanto da trilha financeira quanto da trilha Sherpa, da trilha política e das reuniões, né? A cúpula que é organizada, vai ser organizada lá em novembro no Rio de Janeiro, as reuniões de ministros, as reuniões de députés ao longo do ano. Essa presidência, esse país, no caso do Brasil, ele também precisa ser o secretariado, já que o G20, como não é uma organização internacional, não tem um secretariado permanente, vocês já tocaram nesse ponto, né, nos vídeos anteriores, e esse país, essa presidência precisa também presidir diplomaticamente as reuniões. Então, vejam, a gente tem uma amplitude muito grande de tarefas envolvidas dentro de uma presidência do G20. Então, são funções que se acavalam e que acabam envolvendo diversos ministérios, sobretudo o MRE na coordenação da trilha Sherpa e o Ministério da Fazenda na trilha de Finanças, mas uma série de outros ministérios muito importantes também que vão se engajando nos temas específicos, né? Então, atualmente, o Sherpa, como vocês já discutiram também, o Sherpa indicado
pelo governo brasileiro é o embaixador Maurício Lírio, que é secretário de Assuntos Econômicos, né, e Financeiros do Itamaraty, enquanto a coordenadora da trilha de finanças é a também embaixadora Tatiana Rosito, que é a nossa secretária de Assuntos Internacionais aqui no Ministério da Fazenda. Então, mesmo que um país tenha experiência com eventos internacionais, e o Brasil tem profundamente sobre né, um longo histórico, né, de receber grandes negociações internacionais, em especial nos temas vinculados a clima, e meio ambiente, nada se compara ao que envolve uma presidência do G20. É uma logística gigantesca, né? Um ano com reuniões de alto nível, reuniões técnicas, reuniões ministeriais, até a cúpula de líderes, no Rio, como eu falei, em novembro. Então, para que a gente tenha uma proporção, dialogando um pouco com a minha prática aqui, né, nós estamos falando de 4 reuniões ministeriais, uh, tanto da trilha Sherpa quanto da trilha financeira. Então, são 4 reuniões de ministros das Relações Exteriores, são 4 reuniões de ministros da Fazenda e de presidentes de bancos centrais. Então, só nesse nível, são 8 reuniões ao longo dessa presidência entre São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Washington. Várias dessas reuniões são conduzidas às margens, né, das reuniões das organizações de Bretton Woods em Washington. A gente já teve uma primeira em março, se eu não me engano, né, em paralelo às reuniões da FMI e do Banco Mundial. Teremos outra também em outubro. E nós vamos ter, normalmente, 4 reuniões de cada grupo de trabalho. Então, pensem no que é essa proporção. São 15 grupos de trabalho da trilha política, são 7 grupos de trabalho da trilha de finanças, são 2 forças-tarefas na trilha Sherpa, mais uma iniciativa e mais uma força-tarefa na trilha de finanças, né? Cada grupo desse, cada iniciativa, normalmente tem 4 reuniões, ao menos 3 delas presenciais. Pegar o grupo no qual eu venho trabalhando, que é o grupo de trabalho de finanças sustentáveis, nós tivemos uma reunião online e tivemos uma reunião em Brasília, teremos uma reunião no início de julho em Belém e teremos a nossa última em setembro, no Rio de Janeiro. Então, é um fluxo absolutamente contínuo de reuniões que tem um peso logístico e tem um processo permanente de construção de ideias, de consensos e de negociações, né? O G20 ele é uma caminhada longa. E a cúpula é só a finalização do processo em novembro. As reuniões elas já vêm com conteúdo ainda antes do Brasil ter assumido de fato a presidência do Brasil, né? Nós trabalhamos desde o início do ano passado, na construção das nossas prioridades, mesmo antes, né, de assumir a presidência formalmente falando. Então, vejam, é uma carga muito grande, é um peso muito grande que se soma já à tarefa, né, de definição, de construção de agenda da presidência como um todo, e depois de cada grupo de trabalho, de cada força-tarefa. Em comparação com a presidência indiana, eu acho que é bom a gente estabelecer essas pontes, né? Quer dizer, a gente vem de uma. O G20 sempre. Vocês já escutaram, obviamente, se referir à ideia de troika, né? Quer dizer, existe essa estrutura também com a presidência anterior e com a presidência futura, ou seja, com a Índia e depois com a África do Sul. Existe esse processo de comparação com as presidências anteriores e existe também um processo de tentativa de conexão, né? Ou seja, o G20 trabalha muito com a ideia de legado. Então, você traz discussões anteriores e que permanecem, né, no corpo das suas discussões ao longo das próximas presidências. A presidência indiana, em particular, ela foi caracterizada e tem sido caracterizada por diversos diplomatas, e negociadoras que participaram no ano passado com uma presidência muito marcada por uma certa opulência, né? Então, ou seja, muitos gastos, espaços muito magnânimos, textos muito longos que também conduziam necessariamente, né, e naturalmente a negociações igualmente longas, assim. Então, a presidência brasileira de largada, ela já começa com uma ideia de ser mais focada, de ter os pés um pouco mais no chão, inclusive por questões orçamentárias, né? Quer dizer, o que isso significa por parte do governo também, um grande esforço, né? Como eu falei, dessa dimensão da logística. Então, ou seja, a presidência brasileira já vem numa dinâmica um pouco mais singela, tanto na condução das reuniões, mas sobretudo naquilo que o Brasil pretende
como prioridades, três prioridades centrais, como eu falei, mas também uma decisão de trabalhar com textos mais curtos e com negociações menos custosas, né? Em especial nas reuniões de déficits, nas reuniões ministeriais que são organizadas. Então, isso vem para o Brasil no primeiro ano de governo, né? É importante que a gente lembre que a gente assume a presidência no final do primeiro ano da gestão do presidente Lula, então isso exigiu muito da estrutura governamental num processo inicial de identificar interlocutores em cada ministério, com vinculação temática aos grupos de trabalho, e aí depois restringir também o número de prioridades, as três prioridades que eu vou descrever. Então, feita essa longa introdução, que eu acho que ela nos ajuda muito na condução da nossa conversa aqui, nessa definição de prioridade, nessa definição de agenda, cada presidência quer deixar sua marca, né? Cada presidência quer trazer novos temas e, eventualmente, inclusive, criar inovações institucionais. E o Brasil fez isso, né? A gente vai, sobretudo com a questão das forças-tarefas e da iniciativa sobre bioeconomia. Então, o Brasil usa, e é natural que assim o faça, a construção da sua agenda para fortalecer a imagem do país, como potência ambiental, né, com uma potência de energia renováveis, como um país preocupado e com algo e com muito material também para ser trocado em relação à promoção dos temas sociais, assim, uma marca, né, que o presidente Lula carrega desde os seus dois primeiros mandatos. E o Brasil traz isso para dentro, né? Quer dizer, as presidências no G20 tiveram, historicamente, né, uma fala, inclusive, do embaixador Carlos Cozendey, tiveram uma latitude muito grande, né, no sentido de determinar a agenda. Ou seja, existe uma liberdade sobre o desenho das prioridades, uma liberdade relativamente grande, no desenho das prioridades por cada país que ocupa a presidência do grupo, mas, ao mesmo tempo, quanto mais presidências vão se acumulando, maior a dificuldade de eliminar, por exemplo, um grupo de trabalho estabelecido por uma presidência anterior, né? Isso significa que você tem uma liberdade na escolha dos temas da presidência como um todo, mas você também precisa se conformar com a estrutura de grupos. Quando eu digo precisa, não é uma regra, mas é esperado, né, que você não gere grandes rupturas em relação à estrutura que você herda de grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho tem uma dinâmica, Neuza, própria a ele, temas que vêm se desenvolvendo a duas presidências, uma carga, né, de trabalho em desenvolvimento que você não consegue mudar completamente, como nos colocou aqui o embaixador Carlos Cozendey. Então, assim, você herda muita coisa, você precisa seguir com muita coisa que vem de presidências anteriores. Isso responde, como eu falei, à ideia de legado, que é uma ideia que é transversal ao G20, que ocupa um espaço muito forte também no grupo, né? Então, isso dentro de uma estrutura ampla de grupos, como a gente discutiu. Eu não vou mencionar grupo a grupo, eu suponho que vocês já tenham enfrentado isso anteriormente, né? Agora, vocês têm temas ali que são temas recorrentes, né? Historicamente, os temas mais discutidos no G20 são temas em torno da economia global, das políticas fiscais e monetárias, em segundo lugar, das instituições financeiras internacionais, em terceiro, da reforma da regulamentação do setor financeiro e, por fim, da tributação internacional. São os quatro temas centrais. São os temas que estão, sobretudo, na gênese, né, da trilha de finanças, que é o que, de fato, dá ensejo à criação do grupo lá atrás, e que depois se soma, né? Depois, em 2008, você cria esse caminho duplo com a trilha Sherpa e também com a trilha financeira que vem da estrutura anterior. Agora, essa agenda do G20 ela vai sendo alargada para além desses tópicos, dos tópicos econômicos e financeiros tradicionais, e temas, em especial temas relativos às mudanças climáticas, ao crescimento verde, vão ganhando espaço aqui dentro, né? E isso tem um- gera uma inflexão muito grande na agenda que o Brasil acaba escolhendo, né? E aí eu chego finalmente na agenda e nas escolhas da presidência brasileira. É a primeira vez, é importante que se diga, a primeira vez que o Brasil cumpre o papel de presidência nesse formato, né? Esse formato de cúpula de líderes, que é um formato posterior, né? O ano de 2008, com as duas trilhas. Ele havia presidido
em 2008, justamente na transição, mas no momento no qual o evento ainda se dava no nível ministerial, né? Então, o Brasil assume essa presidência e o governo Lula já vem com uma demanda no sentido de que o Brasil deveria ser muito concreto nos objetivos, que os objetivos gerassem resultados específicos, resultados concretos e palpáveis, né, ao final desse ciclo de um ano, em torno da construção da ideia de uma, em busca, né, de uma, entre aspas, do próprio presidente Lula, de uma nova globalização que combata as disparidades, né? Então, como uma chamada, digamos, como uma moto central para guiar a presidência brasileira, aí ela, assim, estruturada em torno de três prioridades, né? A primeira prioridade da presidência do Brasil no G20 sendo a inclusão social, né, e o combate à fome e à pobreza, como eu falei, uma marca do presidente Lula, dos seus governos anteriores e também, né, dessa terceira gestão. Essa prioridade, ela acaba tendo um reflexo numa inovação institucional, que é a proposta do Brasil, né, de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Então, vejam, essa aliança global, ela é conformada em torno de três pilares: um pilar de compromissos nacionais, né, para impulsionar um conjunto de políticas públicas de efetividade atestada, um pilar financeiro para a mobilização de recursos internos e externos para o financiamento dessas políticas, né? Nós vamos ver que a questão de financiamento ela é central no tema de combate à fome, mas também no tema, né, de combate às mudanças climáticas. E um terceiro pilar, que é um pilar de apoio técnico para a difusão de boas práticas e de incentivo à cooperação Sul-Sul também nesse tema de combate, da pobreza e da fome e da pobreza. Essa, dentro da prioridade 1, a prioridade de inclusão social e combate à fome e à pobreza. Uma segunda prioridade da presidência brasileira é a promoção do desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: dimensão social, dimensão econômica e a dimensão também ambiental, né? E aí, obviamente, essa é uma prioridade com reflexo em praticamente todos os grupos de trabalho, né? Você dificilmente não encontrará uma vinculação a essa segunda prioridade em alguma medida na agenda dos grupos de trabalho da trilha política e da trilha de finanças, né? Institucionalmente, isso se reflete numa grande inovação também, que é a criação de uma segunda força-tarefa, né? Lembrando que essas forças-tarefas, Neuza, em tese, são criadas para durarem um ano, para durarem a presidência brasileira, né? Então, ou seja, a continuidade ou não delas depende, no caso da presidência sul-africana. Então, elas são, em tese, criadas para durar pelo período, né, de um ano durante a presidência brasileira. Mas o Brasil traz também a força-tarefa para a mobilização contra a mudança do clima, contra a mudança climática. A gente se refere a ela, né, muitas vezes como FT Clima, né, ou seja, Força-Tarefa Clima. Ah, a gente já tinha tido essa discussão aqui no início da minha fala, quer dizer, o G20 ele empurra certas agendas que depois vão ser convertidas em discussões nos acordos, né, que lidam de fato com esse tema. E é o que acontece aqui, quer dizer, a Força Tarefa ela tenta trazer elementos, né, que circulam ao redor da COP para que depois sejam retomadas, né, posteriormente e que sirvam também como uma conexão de alguma maneira com a presidência brasileira da COP. O Brasil vive um momento muito privilegiado também nesse sentido. O Brasil vai ter uma presidência no G20 e logo na sequência a presidência da COP, né? Então, se a gente consegue conectar essa agenda também de combate às mudanças do clima nesses dois processos negociais. Então, muito rapidamente, essa força-tarefa FT Clima, ela tem dois eixos centrais, né? Um eixo que foi classificado como eixo de Resetting Action e um segundo eixo que é classificado como Resetting Finance, né? Então, você tem um debate, uma agenda mais abrangente em torno de discussões climáticas na parte de Reset in Action, e você tem um debate sobre mobilização de capital, né, financeiro, de capital privado para clima dentro dessa parte, né, de Resetting
finance dentro de uma estrutura, de uma agenda de curto, de médio e de longo prazo. Ou seja, você tem um debate aqui sobre regulação macroprudencial, né? Ou seja, discussão de temas mais regulatórios que impedem o fluxo de financiamento para os países em desenvolvimento, para questões climáticas. Você tem questões no eixo financeiro mais específicas, né? A gente propôs uma discussão aqui sobre mitigação de risco cambial, baseado um pouco na proposta que o Brasil conduz domesticamente em torno do Ecoinvest Brasil, algo útil que também possa ser replicado depois em países de renda média. Temos debates sobre avaliação de risco climático pelo próprio sistema, né, das seguradoras, que se coordena também com um debate de resiliência. Então, vejam, é uma agenda um pouco mais ampliada, conduzida em paralelo pelo MRE, pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, esses três ministérios dividem a coordenação da Força-Tarefa de Clima, uma grande inovação institucional dentro da segunda prioridade da presidência brasileira, né, de promoção do desenvolvimento sustentável nas suas dimensões social, econômica e ambiental. E, por fim, uma terceira prioridade, que é uma prioridade central também na própria agenda de política externa do Brasil, que é a prioridade da reforma das instituições da governança global. O Brasil vem carregando essa marca desde os governos anteriores, né, do presidente Lula, tem sido uma marca constante na política externa brasileira, obviamente com exceção, né, dos governos que nos antecederam, do governo que nos antecedeu agora, e que está refletido, claro, na agenda do Brasil. Isso vai também, por sua vez, ser refletido posteriormente nas agendas dos grupos de trabalho, né? A gente pode discutir isso dentro do SFWG, do Grupo de Finanças Sustentáveis. A gente propõe aqui um estudo, uma análise sobre os fundos globais climáticos e ambientais dentro dessa chave, né, de reformar essas instituições. Então, essas três prioridades estão postas, são as três prioridades da agenda brasileira. Institucionalmente, eu queria fazer uma última observação e eu encerro por aqui esse primeiro bloco, né? Além dessas forças-tarefas, além da iniciativa sobre bioeconomia, o Brasil também propôs como uma marca da sua presidência o G20 Social, né? Então, o G20 Social, ele se coloca para além das atividades desenvolvidas pelos grupos de engajamento, né? Quer dizer, o G20 Social ele procura desenvolver iniciativas, eventos feitos em coordenação entre a trilha de Sherpas e a trilha de finanças e os próprios grupos de engajamento, trazendo, né, para dentro também o debate com iniciativas não governamentais fora desses contextos mais tradicionais. Eu acho que o G20 Social fica como uma marca muito significativa também da presidência brasileira, como parte constitutiva da sua agenda e também um pouco das suas propostas em torno de criação de foros, de instituições dentro da estrutura mais tradicional desse grupo. Espero não ter me alongado muito aqui, Neuza, mas é uma ideia também de coordenar esses elementos centrais do G20, como eles se colocam em relação à presidência brasileira, quais são seus efeitos práticos também, que a gente vem enfrentando, né, ao longo desses últimos meses. De fato, eu acho que não dá para negar que o Brasil tem delineado aí uma série de prioridades e inovações para promover o crescimento, como você falou, sustentável, inclusivo, né? E o que a gente chama de equilibrado. Então, o G20, como fórum que reúne as principais economias do mundo, ele está bem posicionado para liderar esses esforços, né? Principalmente porque foi ao longo dos anos se desprendendo daquela concentração inicial que era uma questão, que eram questões focadas em microeconomia, né? As questões Uhum, microeconômicas. Então, vai soltando um pouco disso. E é interessante essa dinâmica que existe né, você coloca um fórum informal, então ele não tem o enforcement, né, o aplicar a lei, esse poder de fazer aplicar a lei, o que foi acordado. Não, eu acho que existe uma flexibilidade maior. Mas isso não diminui o papel porque ele leva as mensagens, ele coloca as mensagens
E nessa ideia, essa dinâmica de passar o bastão, de revezamento, né? Então, pelo menos um revezamento aí de três, né? Então, a gente teve a Índia, a gente tem o Brasil, depois nós vamos ter a África do Sul. Então, são países que têm muitos problemas em comum, embora tenham preferências, e em termos de princípios, em termos de médio e longo prazo, eu acho que a gente está falando de uma agenda muito aí comum, né? De interesses comuns aí, interesses mútuos. Acho que é isso que é interessante, então você enfatiza isso e, de fato, me parece bastante interessante. E assim, então, o G20 sendo esse fórum, né, que era mais concentrado em questões microeconômicas, e ele vai se desprendendo disso. O Brasil entra né, para dar essa força, para dizer, olha, aqui tem questões que precisam ser levadas depois adiante, porque em um ano não dá tempo. A gente sabe disso, as instituições, elas demoram, né? Para se institucionalizar. Eu não estou nem dizendo na questão formal, é a questão de estar na agenda. A agenda é uma instituição, né? A agenda dá essa força de instituição. E do Brasil, até pelo histórico de maior engajamento, né, em pautas aí de interesses dos países em desenvolvimento, a gente já falou sobre isso, era esperado isso, então eu fico, né, eu acho que está entregando um resultado, era esperado, mas poderia ter, não ter se esforçado tanto, não ter sido muito feliz em estar, né, depois colocando, né, observando resultados aí. Eu acho que a gente está vendo, sim, já resultados antecipados e vamos ver aí ao final mais ainda, né? E promover a pauta de segurança alimentar, o que em si não seria uma novidade, porque a gente viu que a Alemanha já trouxe essa questão, né? Em 2017, a Alemanha já tinha isso na pauta, depois veio a Arábia Saudita também em 2020 com o drama da Covid-19, né? Sobre as cadeias de suprimento alimentares, então trabalhou um pouco esse tema. Depois a Itália também trouxe isso em 21, então na sequência. Agora, a ênfase colocada pelo Brasil é diferenciada, né? Eu acho que reconhecendo a importância a questão emblemática da fome, né, que é uma coisa, né, provoca a indignação num grau, assim, até os instintos mais primitivos, né, das pessoas, eu acho que, né, deixar esse problema acontecer com tanto recurso que tem pelo mundo, né? Mas eu acho que o Brasil faz isso e atribui a importância, inclusive, aos pequenos agricultores, né, e da agricultura familiar, propondo políticas para apoiar esses grupos, melhorando o acesso a crédito, né, conforme você falou. Então, assim, a discussão é colocada, isso faz um brainstorming, né, sério sobre isso e tal, mas depois tem que vir uma outra equipe, uma outra força-tarefa, colocando aquilo em termos mais de viabilidade, né? Então, assim, de execuibilidade. Então, quanto que aquilo ele é objetivo, ele é realista, né? Ele pode ser ambicioso, mas ele tem que ser realista. Eu acho que tem essa outra força-tarefa que vem. Então, como é que melhorar o acesso a crédito, a assistência técnica em mercados, enfim, tudo isso. Eu acho que me parece que, pelo que eu entendi, né, isso que essa outra força-tarefa vem ajudando. E há um foco em garantir não apenas a disponibilidade de alimentos, mas também a qualidade nutricional. Então, acho que isso também é um outro ponto muito importante para a gente ter jovens inteligentes, né, que se alimentaram adequadamente, as escolas fornecerem alimentos de qualidade, ou as famílias terem acesso a esse alimento de qualidade e não só matar a fome em si, né? É, para combater não só a fome, mas a combater também a má nutrição, né? Especialmente entre as Uhum. populações mais vulneráveis. E um outro tópico que você coloca aqui, que é de alma e corpo brasileiros, é o impacto das mudanças climáticas, inclusive na produção agrícola. Eu acho que a gente, né, para unir uma coisa com a outra, já que a gente encontra tanta dificuldade, né, tanta resistência, mas se você pensar racionalmente, então está ligado. Então, uma coisa não é contra, não é excludente, né? Os interesses não são excludentes, mas sim convergentes, porque tem uma coisa está muito ligada à outra. Muito bem, pessoal. No vídeo de hoje, procuramos discutir mais um pouquinho sobre o G20, especialmente sobre a liderança
do Brasil aí, né, nessa presidência. Então, eu agradeço muito a todos vocês que nos acompanham aqui, que a gente sempre fala, né, uma briga, disputa, né, de conteúdo, porque tem muita informação, mas eu acho que esse tema é um tema absolutamente importante. A gente está numa oportunidade única, estamos falando no quente, a gente está discutindo isso no meio dos acontecimentos, então não estamos nem fazendo um apanhado histórico. Então, acho que isso que é interessante, a gente está acompanhando aqui. No tempo, né? É tempo real mesmo, de verdade. Então, o professor veio aqui hoje, o Lucas, né? Aí, coordenador aí de um grupo de trabalho bastante importante lá no G20. E se vocês, então, gostaram, do conteúdo de hoje, do vídeo de hoje, eu espero que vocês manifestem lá, deixem um gostei pra gente, né? Um tinindo pra gente, compartilhem o vídeo com outros colegas, com outras pessoas. Se vocês gostaram e não ainda se inscreveram no nosso canal, tá vendo ainda por acaso, então se inscreva, a gente vai estar sempre anunciando, inclusive agendas novas que estão vindo. A gente tem sempre aqui informação. Se quiser falar com a gente, manda mensagem que a gente também dá dicas do que está acontecendo, né? A gente tem um link tank, vamos dizer assim, né? Não sei se a gente poderia usar esse termo, né? Mas assim, estamos ligados aqui na programação. Eu, particularmente, recebo todos os eventos que estão acontecendo ligados ao G20, porque me inscrevi para isso. Então, eu compartilho com vocês, é só vocês me mandarem mensagens, deixarem um postzinho para a gente aqui embaixo no vídeo, todos os vídeos que a gente trouxe aqui para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. A gente sempre faz esse programa com muito zelo, com muito carinho para todos vocês. E a gente se vê. Até mais, logo, logo, eu tenho certeza disso.